Bem, gente, estamos de volta aqui, né? Vamos continuar nossa temática sobre as questões ambientais, temática relacionada ao nosso curso, licenciamento e fiscalização ambiental, aspectos introdutórios. Veja só, quando eu falei lá atrás sobre instrumento de política ambiental, eu disse a vocês que o licenciamento ambiental é um instrumento, que o monitoramento ambiental é outro instrumento, assim como a fiscalização ambiental também é um instrumento. E onde estão isso? Onde estão previstos esses instrumentos? Tanto na lei estadual 14.249, quanto na lei federal, na 6938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Aí você vê, na lei estadual ela diz que o licenciamento ambiental das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras é um instrumento de política ambiental. Na lei federal diz também, mas aqui fala o licenciamento e a revisão das atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. E o que é esse licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental, ele é realizado pelo órgão ambiental competente. A gente vai ter uma parte de competência e vai ver qual órgão é competente por determinadas licenças. Se a licença abranger 2 estados, por exemplo, Pernambuco, Paraíba, então Pernambuco e Alagoas, ela vai ter um impacto regional, ela vai ter um impacto que vai atingir mais de um estado, então a competência, em regra, vai ser do IBAMA, em regra. Mas existe possibilidade de não ser, mas a lei já diz, a lei de competência é do IBAMA porque envolve mais de um estado, certo? Vamos tratar agora de outro instrumento de política ambiental, que é a fiscalização ambiental. Também a gente já falou na introdução, porque esses elementos, eles se entrelaçam, sabe? Eles estão todos ligados um ao outro. Você, ao fazer um monitoramento de uma determinada exigência de uma licença ambiental, você está fazendo a fiscalização. Você está fazendo o cumprimento de uma licença ambiental também. Então é isso. Um dos instrumentos é a fiscalização ambiental. Na lei estadual fala tão simplesmente fiscalização ambiental. Na lei federal, na 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, de 81, ela diz que é instrumento da política ambiental as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. O monitoramento ambiental também é um instrumento. Está previsto tanto na lei estadual quanto na lei federal. No caso aqui, lei estadual, monitoramento ambiental mesmo, e lei federal, ele traz a instituição do monitoramento de qualidade ambiental, a ser divulgado anualmente pelo IBAMA. O monitoramento ambiental se dá o quê? Através do monitoramento dos ecossistemas brasileiros, através do monitoramento das águas brasileiras. Existe um relatório de qualidade do meio ambiente, que o último lançamento dele, a última versão é de 2013, ele possui 7 capítulos, com cada temática, como a atmosfera, água, terra, biodiversidade, floresta, meio ambiente costeiro e marinho e urbano. É muito interessante esse monitoramento, espero que ele volte a ser realizado. E também, continuando aqui as políticas, os instrumentos de política ambiental, a gente tem um zoneamento ambiental, tanto na lei estadual, 14.249, de 2010, quanto na lei federal, a 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Certo? Em ambos é chamado zoneamento ambiental. Mas o que é esse zoneamento? O que é que ele objetiva? Mais na frente eu trouxe um mapa do que é esse zoneamento. Na verdade, aqui, cada cor que você está vendo aqui é uma determinada atividade, é uma determinada regra, onde se permite, onde se tolera, onde se proíbe, onde se incentiva a atividade industrial, ou atividade agropecuária, ou atividade de agricultura orgânica naquela determinada área, certo? O objetivo desses mapinhas aí que a gente está vendo que é o zoneamento, é organizar de forma vinculada as decisões dos agentes públicos e privados quanto aos planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizam recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. Veja só, ele bota aqui, de forma vinculada. Se o agente ambiental está lá, fazendo o licenciamento dele,
dentro da obrigação do licenciamento dele, ele não pode fazer nada diferente do que se propõe aqui no zoneamento. Por quê? Porque é vinculado. Ele não pode permitir uma atividade onde o zoneamento proíbe. Aqui em Pernambuco nós temos 2 zoneamentos. O zoneamento do litoral norte e o zoneamento do litoral sul, que foram aí emitidos por decreto estadual há algumas décadas já. Outro instrumento que a gente já falou, mas que é importante porque essa questão da avaliação do impacto ambiental, ela sempre está em voga, né? A gente está vendo aí que essas discussões constantes aí sobre as mudanças climáticas, aumento da temperatura, a gente sempre vê isso. E todo empreendimento que gera grande impacto, ele precisa apresentar essa avaliação, apresentar esse estudo de impacto ambiental, certo? A gente tem esse instrumento tanto na Lei Estadual 14.249 de 2010, quanto na Política Nacional do Meio Ambiente de 81, a avaliação de impactos ambientais. Em ambos consta este nome. Eu trouxe uma figurinha que é bem emblemática aqui, que é na área ali do Mar do Caribe. Isso aqui é um mar de lixo, né? Um mar de lixo, de plástico, de tudo que você imagina, justamente numa área costeira. Esse tipo de poluição aqui tem dado um problema diplomático muito sério entre os países caribenhos dessa área turística. Aqui a gente tem a ilha turística de Roatán. Voltando à nossa Constituição, certo? Aí também a obrigação dela, essa obrigação infralegal decorre da obrigação constitucional de exigir na forma da lei, isso está no inciso 4, né, do artigo 225, né, do parágrafo 1º do artigo 225, exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, estudo prévio de impacto ambiental. Aqui se dará publicidade. Certo. E o que é esse estudo de impacto ambiental? Ele é um instrumento que é chamado de preventivo, que objetiva prevenir eventuais danos ao meio ambiente. Ele dá auxílio à tomada de decisão por parte do poder público. As pessoas que estão envolvidas nesses projetos de licenciamento com estudo ambiental, elas vão se basear naquele estudo para tomar suas decisões, mas não só neles. Elas também podem ampliar o leque, procurar outros estudos, ir a campo, realizar vistoria, realizar relatórios técnicos. Tudo isso vai complementar para se emitir uma licença que possa transcorrer risco ao meio ambiente. A avaliação de impacto ambiental e o respectivo RIMA é vinculado ao processo de licenciamento. Quando se dá entrada a um processo de licenciamento, geralmente o empreendedor, o responsável, sabe que ali vai exigir um EIA-RIMA. E se ele der como não exigente de EIA-RIMA, a entidade ou o órgão perceber que se trata de um empreendimento que se exige EIA-RIMA, vai diretamente ser exigido do empreendedor um EIA-RIMA, certo? Existem também outros estudos ambientais. O EIA-RIMA não é o único. Existe o relatório ambiental simplificado, o estudo ambiental simplificado, existe o relatório ambiental preliminar, que é chamado RAP, existe o relatório de controle ambiental, o plano de controle ambiental, o plano de recuperação de áreas degradadas, o conhecido PRAD, e também os estudos de impacto de vizinhança. Voltando aqui aos nossos instrumentos de política ambiental, a gente vai para o CEUC novamente. Eu já falei lá atrás, mas a gente volta para ele e vê que ele é um instrumento de política ambiental que tanto está na Lei Estadual 14.249 quanto na Lei Federal, a Lei 6938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Então tem aqui, Sistema Estadual de Unidade de Conservação da Natureza, CEUC, tratando-se dos instrumentos estaduais. Já no instrumento federal, trata-se da criação de espaços territoriais, especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como área de proteção ambiental e relevante interesse ecológico e reserva extrativista. Aqui ele trouxe um rol exemplificativo dessas áreas protegidas, desses territórios protegidos. No entanto, como esta lei é de 81 e o SNUC é do ano 2000, a gente vê que há um certo descompasso, tendo em vista que o SNUC trouxe muito mais áreas protegidas, né? Tanto as áreas de proteção integral quanto as áreas de uso sustentável.
Mais na frente a gente volta para a nossa Constituição, para o artigo 225, no seu parágrafo 1º, e no inciso 3º, que diz que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Ora, uma vez criada uma lei para se proteger, não tem por que não proteger. É a obrigação do poder público proteger. Se ele criou uma área de 5.000 hectares, como a área de preservação, aquela área de 5.000 hectares vai continuar 5.000 hectares, até que uma nova lei chegue e amplie ou diminua essa área. Isso só pode ser feito por lei e a própria Constituição exige essa obrigação quando fala que, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei. A gente também vai dar uma ênfase maior no decorrer do curso nessas questões dessas áreas protegidas. Aqui eu já falei, as unidades de conservação, a gente viu até essas fotos também no outro slide. E vamos dar uma pequena pausa para voltar com a outra temática.